Bom dia, começa aqui pela nossa TV mais um ProsaCast, o seu programa semanal, onde aqui nós temos a oportunidade de conhecer convidados e também conhecer a sua história de vida, né? Mas antes de falar com o nosso convidado de hoje, que é especial, nós queremos fazer uns agradecimentos aqui aos nossos apoiadores, né? Bareta Imóveis agora é Bareta Fest Cred, seu correspondente autorizado da Caixa Econômica Federal. Análise de crédito na hora de você que quer realizar o sonho da sua casa própria, pelo Minha Casa Minha Vida, abertura de contas, corrente, conta poupança, cartão sem anuidade e consórcio para veículos. Bareta Fest Cred, rapidez e segurança para você que quer conquistar mais. Temos também Fernando Ótica, que fica ali na Praça do Relógio. Fernando Ótica, se você estiver precisando de óculos de sombra, óculos de grau, de todas as marcas, você encontra em Fernando Ótica. Tem outro diferencial lá em Fernando Ótica, que é a assistência técnica. Lá você leva seu óculos quebradinho, ele vai lá e conserta. Você não volta sem consertar o seu óculos. Então, se tiver algum problema no seu óculos e precisar de comprar óculos, vá em Fernando Ótica, ali próximo à Praça do Relógio. Para você que vai pintar a sua casa, que precisa também de tinta spray, que também quer pintar o seu automóvel, na Toda Tinta você encontra tintas automotivas, tintas imobiliárias, spray e acessórios para a pintura. Lá na Toda Tinta, chegando lá você conversa com Pedro Jorge e Alemão e eles dão todo o direcionamento, toda a consultoria. E para você que quer fazer exame, você pode ir lá na MJS, Centro Clínico Imagem Med. Lá você faz todo tipo de exame de imagem. Então, se você precisar fazer exame de imagem, vá lá e procura o nosso amigo Biola, muito conhecido, né? O Biola que é ex-jogador de futebol. E vamos agora à nossa entrevista de hoje. Temos aqui um convidado que ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Vamos descobrir como é que ele consegue, né, fazer tanta coisa durante um dia, que eu acho que 24 horas para ele é pouco durante um dia. Estamos aqui com o professor, empreendedor, Gildo Bento, que também é fotógrafo, né? Bom dia, Nilton. Gildo, é uma alegria receber você aqui e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história de vida. Você que já é conhecido aí no mundo das artes marciais, é empreendedor há algum tempo, se formou, foi na UERN? Na Unicesumar. Na Unicesumar, né? Em Educação Física, né? Muito bom. Vamos conversar um pouco sobre como foi a sua infância. Foi aqui em Mossoró? Como foi a sua infância? A minha infância, Nilton, na verdade eu nasci aqui em Mossoró, mas boa parte dela foi na Serra do Mel, certo? Até os 6, 7 anos. Depois eu fui para Natal e aí passei a minha boa parte assim, de infância e adolescência em Natal, voltando para Mossoró. Morei mais uns 2 anos aqui em Mossoró e em seguida fui para São Paulo. E aí em São Paulo, assim, entrando da adolescência para a fase adulta, foi assim a grande escola da minha vida, né? Onde eu aprendi muita coisa, morei um período lá só, foi muito bom para mim. Um adolescente em São Paulo, é título de filme, né? Qual foi a sua maior dificuldade lá em São Paulo? Rapaz, A saudade, não sei. foi ficar longe da minha família. Sim. Certo? E foi até um dos motivos que eu voltei, certo? No período onde eu morei lá, certo? Teve um falecimento da minha família, a minha irmã, e aí foi o grande motivo, assim, de eu ter voltado, né? Bateu aquela vontade de estar perto da minha mãe, dos Sim. meus irmãos, entendeu? Então foi onde eu refleti um pouquinho sobre estar longe da família. Então essa foi uma grande, assim, dificuldade foi quando eu tive essa perda lá, entendeu? Você teve a infância raiz, que podia brincar na rua, jogar bola, jogar peão, subir em árvore? Você teve essa infância raiz? Sim, com certeza. A minha infância, assim, foi muito boa. Apesar, assim, de eu
Eu digo muito assim, a meu filho, né? Meu filho, eu comecei a trabalhar cedo, mas a minha infância eu brinquei muito, brincava na rua, jogava bola, subia em árvore demais. Na escola era muito bom, porque a gente ia e voltava para a escola a pé, ou às vezes de bicicleta. E muitas dessas vezes era brincando com os colegas, entendeu? Então, assim, foi muito bom, assim, a minha infância. E, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue dar essa mesma liberdade aos nossos filhos. Mas foi um período, assim, muito bom, de muita brincadeira legal, muita brincadeira, assim, que não envolvia o celular, né? Sim, sem redes sociais. Sem redes sociais. A rede social da gente era os amigos. É uma Encontrar aí, calçada, era a calçada, era um terreno baldio pra gente jogar jogar bola, bola, soltar entendeu? pipa. Soltar pipa eu soltei pouco, mas Foi, brincar na né? rua era o nosso carro-chefe. Era de polícia e ladrão, era de tica, de esconde-esconde, entendeu? Pra você ter ideia, até de tica-árvore a gente brincava em cima das árvores. Era mesmo? A gente só parou depois que um menino caiu lá de Lá cima. de cima aí se deu mal. Aí a gente, não, Se essa machucou, brincadeira. né? A gente viu essa brincadeira meio pesada. O pessoal fala que a gente era uma geração de ferro, porque a gente sobreviver até agora, depois de passar por essas décadas, né? Porque a gente não tinha medo, né? Não, Agora, às vezes a gente fica falando, não, porque hoje não é como antigamente, mas não tem como ser antigamente, porque o mundo evolui, não é isso? isso. Não tem como, hoje não tem mais como você pegar uma criança e deixar ela o dia todo ir na rua, porque hoje não existe mais segurança. Hoje as crianças ficam brincando dentro de casa. Se quiser brincar, essas brincadeiras raiz vão para um parque, né? Como andar de patins, às vezes parque municipal, né? Lá a pessoa tem a oportunidade de ficar ao ar livre, uma coisa mais controlada, assim, pelo simples fato de não ser mais tão seguro, né? Eu me lembro, assim, uma coisa também que foi mais tecnológica, quando a gente começou a brincar em locadoras de videogame. Sim, Que jogar a nas gente ia para locadoras. jogador, assim, o grupo, né? E a Aham. gente não vê mais isso, né? Por exemplo, eu tenho um videogame em casa, meu menino mal joga, Tô entendeu? entendendo. E a gente era febre, né? Era aquela... toda tarde tinha aquela reunião batida ali, vamos lá, jogar. É uma tecnologia que já não existe mais, né? Porque hoje ninguém vê mais locadora. Locadora, videolocadora e também, como é que chamava? Lan house, Lan né? house, né? Hoje, pouco se vê uma lan house, as pessoas jogando, né? Muito difícil, né? Tá uma raridade. Qual foi e qual é a sua maior inspiração de vida? A minha maior inspiração é a minha mãe, certo? É uma pessoa que eu admiro muito pela sua garra, pela sua determinação. Criou 4 filhos praticamente só, certo? E nos deu, assim, uma educação muito boa, certo? A gente sempre estudou em escola pública, mas ela, como professora de escola pública, teve esse incentivo, né? E nos educou muito bem, certo? Nos deu muito amor, nos deu muito carinho, não deixou faltar nada pra gente. E a gente vê, assim, o quão era difícil naquela época e o quão bem feita ela fez a criação da gente. E até hoje, né? Até hoje ela se preocupa, tá ali presente. Então é uma pessoa que eu admiro muito e que eu quero ter um carinho enorme por ela. É uma inspiração, né? A Para mãe, mim é. porque ela cuidou de você, educou. Mas qual é assim, o maior ensinamento que você tem dela, assim, alguma coisa que ela lhe passou, que você leva para sua vida até hoje? Eu acho assim que é a força de vontade, a garra A que ela tem, garra, né? De não entendeu? desistir. De não desistir, entendeu? Ela passou por vários desafios e desafios muito grandes, que é perder um filho, né? Ah, é. E, É uma dor que não tem. e ela, assim, superou, assim, da forma dela, mas eu vejo ela, assim, com uma pessoa com muita garra, muita determinação nas coisas. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu esse ano? Ou Rapaz, uma coisa muito boa que lhe aconteceu durante a sua vida, que você queira compartilhar conosco aqui? do ano passado para cá, São Milton, tantas assim, bênçãos. são tantas bênçãos pra gente contar, né? Agradecer a Deus, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, a gente, assim, falta papel, certo? Mas, por exemplo, o ano passado, o finalzinho do ano passado, assim, quase nos 45 segundos eu me casei,
certo? O ano passado eu assumi a sorveteria, onde hoje eu sou muito satisfeito com ela. Aham. Então, foi uma benção que o ano Foi uma passado... conquista? A minha academia já tem 12 anos que está no mercado, mas vem crescendo a cada dia, então é conquistas diárias, né, que a gente vem acontecendo com novos alunos, os próprios alunos que já têm evoluindo, se graduando, então isso são conquistas que eu acho bem interessante para a minha vida, entendeu? E um baque assim que você teve assim, que é uma dificuldade que você enfrentou, que a gente estava até falando nos bastidores, né? Tem problema que não tem jeito, então deixa ele quieto lá. E tem problema que tem jeito, você resolve, né? Não adianta ficar preocupado. Não, é tentar resolver o problema, né? Mas qual foi assim a maior dificuldade que você já enfrentou na sua vida? Vamos dizer assim, na pandemia, a gente sofreu vários problemas e um deles assim foi financeiro, né? Financeiro. A gente teve que fechar a academia. Na época eu era fotógrafo. Eventos. Tinha uma boa renda com a parte de fotografia. Uhum. Eu trabalhava com fotografia de eventos sociais, principalmente formaturas, e a gente parou Parou por tudo. causa da pandemia. O setor de evento fechou. Então, essa parte financeira pesou muito nessa época. Graças a Deus, eu tenho bons alunos que não deixaram a academia fechar. Entendeu? Mesmo ela estando fechada? Mesmo ela estando fechada, a gente manteve o nosso grupo, os grupos pagando as mensalidades em dias, Sim. entendeu? Então, foi aí Isso onde... é uma fidelidade, viu, Gil? Então, aí foi aonde a gente trabalho. não fechou as portas, entendeu? Literalmente, assim. A gente fez aulas online, foi bem bacana, assim. Mas mesmo assim, aquele extra que eu tinha com a fotografia não entrou mais. Então, essa parte financeira é onde eu acredito não foi só para mim, mas foi para muitas empresas. Foi um baque assim, muito grande na minha vida. Até conseguir se recompor foi uma batalha. A pandemia realmente foi muito difícil, principalmente para o setor de eventos, né? Foi o primeiro a fechar. Acaba logo festa, porque é onde as pessoas se aglomeravam, né? Assim, se juntam, né? Para celebrar casamento, enfim. E foi o último a voltar, né? Foi voltando tudo aos poucos. Então, muita gente sofreu, sem falar nas perdas, né? Humanas, que também foi muito bacana. Você perdeu algum amigo conhecido? Não. Eu perdi várias pessoas conhecidas. Graças a Deus, assim, na minha família a gente não teve... Também. Teve algumas pessoas que foram embora por causa da pandemia, mas na minha família foi muito pouco, assim, no meu meio de ciclo de amizade, né? Sim. Alguma qualidade, alguma. Fale uma qualidade que você vê em você. É difícil, como a gente já havia comentado, falar de si próprio, né? Mas todos nós temos qualidades. Qual é a sua qualidade, assim, que você mais admira? Sei que são várias. Eu acho, assim, na minha opinião, assim, eu acho que, por exemplo, eu sou muito bom em trabalhos manuais. Não sei se isso se enquadra como uma qualidade. É uma virtude, trabalho manual. Mas, assim, tudo que eu tento fazer tipo, manualmente, por exemplo, um dos meus hobbies, passatempo, é marcenaria. Marcenaria. Então, eu sem fazer curso, sem nada assim, eu consegui fazer diversos trabalhos bacanas com marcenaria, certo? Mas, assim, eu já fiz diversos artesanatos, inclusive, quando eu voltei de São Paulo, eu pintava quadros, entendeu? Lá eu fiz um curso de pintura em tela e a gente pintava quadros, era muito bacana. Eu fui parando porque, assim, é um hobby que quando você começa a trabalhar demais, acaba perdendo o tempo que a gente tinha. Mas são trabalhos manuais, assim, eu acho que é uma qualidade que eu tenho. De trabalhar com as mãos, né? Fotógrafo também é um trabalho manual que exige também outras partes do cérebro, né? Para a pessoa, enquadramento, tudo. A arte marcial também trabalha com as mãos, né? É interessante. Um defeito que você acha, ó, isso aqui eu tenho que corrigir, é um defeito. Fala aí de algum defeito que você tem. Rapaz, eu fui um cara, assim, que não me preocupei muito com os estudos cedo, entendeu? Sim. E, para mim, isso aí era um grande defeito meu. Aos poucos, a gente vai reconhecendo, né? Eu foquei muito em trabalhar. Desde os 10 anos de idade, eu trabalho.
desde os 10 anos de idade que eu já ganho dinheiro com o meu próprio suor. Mas eu não me preocupava tanto em estudar, certo? E hoje em dia eu já estou corrigindo isso. É tanto que eu me formei em educação física, Sim. mas eu acredito que eu preciso melhorar ainda mais para me crescer profissionalmente. Isso pode estar enquadrado num arrependimento ou existe outro arrependimento? Eu costumo dizer assim, eu não gosto muito de me arrepender das De se coisas, arrepender das porque coisas. não adianta, Não entendeu? adianta. A gente não consegue voltar atrás, não existe máquina do tempo, entendeu? Então, eu acho que se arrepender é uma palavra assim que eu acho que não está muito. Mas, vamos dizer assim, se você pudesse voltar atrás, você mudaria o quê? Mudaria isso, entendeu? Mudaria, eu ia procurar estudar mais, ver mais oportunidades onde envolvesse os estudos. E algum sonho ainda que você não realizou? Tem algum sonho que você ainda pretende Rapaz, realizar? eu tenho vários, Vários. Quiser entendeu? falar um aí que você... Mas um dos meus sonhos é conhecer a China, que é o berço das artes marciais chinesas, né? O Chinês. Kung Fu, certo? E eu ainda quero ampliar a minha academia, certo? Transformar ela em uma academia referência de artes marciais aqui no No Nordeste. Nordeste, né? Exatamente. E aprender o chinês é muito difícil, né, Gildo? Ou você já pesquisa alguma coisa assim? Já, Na linguagem, algumas coisas você já consegue ler, eu ler assim os mas caracteres, eu já identificar, consegui identificar identificar alguns. o que significa o quê? Isso, um dos planos meus é estudar mandarim. Eu já comecei a estudar assim por conta própria, mas um dos meus planos é estudar mandarim, que eu acho que é uma língua muito bonita assim. Os próprios caracteres são desenhos muito bacana. E se você, pelo pouco que eu estudei, às vezes é mais fácil que o português, O mandarim, né? ou qualquer outra língua. Sim, qualquer outra língua. O português, a gente que já convive aqui, que já estuda o português, que já vê o português diariamente, sente dificuldade, né? Em algumas palavras, em algumas pronúncias, na gramática, né? Tem que estar sempre se atualizando. E o português está sempre se atualizando, né? Às vezes Isso. sai algumas normas, né? É mais complicado o português. O que é que você mais admira, assim, numa amizade? Para você, o que é que não pode faltar numa amizade verdadeira, né? Porque se não for verdadeira também não é amizade, né? Eu acho que a sinceridade, eu acho que é muito importante, e você transparecer verdade, né? No Kung Fu a gente vai aprendendo várias coisas, e uma delas é você não ser falso e seguir o caminho da verdade. E eu acho isso muito importante numa amizade. Você ser verdadeiro, você ser um amigo mesmo. E não estar lá por interesse, né? Porque eu já passei por várias situações onde eu achava que a pessoa era meu amigo e, no fundo, a pessoa só tinha interesse. A falsidade, ela deixa a gente muito decepcionado, né? Com certeza. Eu acho que o que mais deixa a gente decepcionado é quando a gente cria expectativa. Eu parei de criar muita expectativa, sabe? Porque às vezes a gente cria expectativa demais. Não que você deixe de ter amigos, que a gente tem. Amigos são poucos, mas são amigos verdadeiros, de longas datas. Mas a gente deve não criar tanta expectativa para não sofrer tanto, né? Porque as pessoas, algumas não são fiéis amigos verdadeiros, né? Você falou aí que já passou por altos e baixos. E uma coisa que eu queria falar para você, antigamente as coisas também não eram tão fáceis, né? A gente brincava, mas a gente era criança, a gente não tinha noção de quantas coisas eram difíceis para os nossos pais, né? Qual conselho você dá para uma pessoa que está passando por um momento baixo agora? Se a gente fica relembrando, né? Por exemplo, realmente o passado, assim, para a gente refletir hoje é muito bom, porque a gente vê a fase de criança da gente. A gente não para pensar no que os pais da Que os pais gente da gente passaram, não é passaram, né? verdade? As dores dele, o Que, sofrimento, as lutas dele, que a para gente, poder entendeu? A gente vê, a criar gente olha a fase de criança, né? com a cabeça de Com a criança. cabeça de criança. Mas, assim, o maior conselho, assim, que eu poderia dar hoje em dia é você se apegar a Deus, entendeu? Eu acredito muito em Deus, acredito que Ele foi um grande centro para a minha vida, me ajudou muito,
em diversas situações. E eu acredito que quem acredita nele não se arrepende. Quem tem fé não fica para trás. Então, eu acho assim, que momentos difíceis a gente olhar para o céu e agradecer a Deus pelo ar que a gente respira. Porque muitas vezes problemas que a gente passa é tão simples que a gente é que problematiza ele. Eu estou entendendo. Entendeu? Muitas vezes Dá a gente valor demais, né, o problema. Isso. Ninguém, assim, poucas pessoas no final do dia fecham os olhos no travesseiro e agradece a Deus por tudo de bom que teve durante o dia. A maioria das pessoas tende o quê? A pensar nos problemas que teve durante o dia. E eu prefiro, assim, gastar energia, gastar tempo procurando a solução para o problema em vez de estar pensando somente no problema, entendeu? Então, a ideia seria essa. Ser grato por tudo. Gratidão, porque às vezes aquele problema, por mais difícil que seja, muitas vezes ele vem para a gente aprender com ele. Para nos tornar mais forte. Para que a gente passe por essa fase e quando chegue na segunda, a gente consiga enxergar com outros olhos. Entendeu? Então, eu acredito que isso é muito importante. Pode ser isso em amizades, pode ser isso no trabalho, entendeu? Às vezes a gente passa por situações difíceis no trabalho que a gente consegue manejar ali e de repente vem uma promoção. O cara, olha, ele tem capacidade de aguentar uma farda maior, entendeu? Interessante, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente está passando é uma forma da gente aprender, entendeu? E eu acredito muito assim que Deus, assim, ele não chega e te dá a felicidade. Ele te dá a oportunidade de você ser feliz. Entendeu? Eu quero ter dinheiro. Deus, ele não vai chegar e te dar uma mala cheia de dinheiro. Ele vai te dar oportunidades para você ganhar dinheiro. Aí cabe você ou não enxergar isso e trilhar esse caminho. Entendeu? Então, eu acredito muito dessa forma. Entendeu? Deus, gratidão. Eu quero ser próspero. Vou vibrar isso, vamos dizer assim, vou vibrar isso. Então, Deus vai te dar a oportunidade para você ter prosperidade, entendeu? Agora, tem que pagar o preço, né? Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, entendeu? Eu quero ter saúde. Então, Deus vai te dar a oportunidade de você ter saúde. Agora, você vai fazer a sua parte, tem que fazer né? a sua parte, verdade. Entendeu? Então, não tinha sentido, né? Aí a gente ia ser todo tempo manipulado, não. Aí onde está o livre-arbítrio do homem, né? Exatamente. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Eu vejo o livre-arbítrio muito, assim, quando eu vejo nesse de o homem fazer a sua parte, foi quando Jesus foi ressuscitar Lázaro que ele disse, retira a pedra. Ele poderia tirar, mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz, não é verdade? Então, o homem, como ele viu que humanamente o homem poderia ir lá retirar a pedra, ele não foi... Ele poderia só fazer assim, a pedra saía, né? Então, muitas vezes a gente tem que retirar a pedra, não é verdade? Família para você. Como é que você define família? Família, assim, eu tenho um conceito assim, de família que vem de criança e com as artes marciais aflorou, né? A família é onde a gente pode confiar. Eu acredito muito nisso, né? Nem sempre acontece, mas... para minha família é onde a gente se sente em paz. Em paz, é verdade. Entendeu? Nem sempre essa paz a gente vai sentir com o nosso próprio sangue, né? Não, tem as divergências. Eu acredito que mas família é onde você se sente em paz. É onde você chega, por exemplo, hoje eu fui almoçar com minha mãe e foi onde eu me senti em paz. Coisa boa, né? Quando eu chego em casa, estou com minha esposa, estou com meu filho, aí eu sinto aquela mesma paz, entendeu? Então, assim, é união, um se preocupar com o outro, a gente tem um momento junto, né? Porque hoje em dia tem alguns conceitos de família que cada um tá para um lado ou pro outro. E vão se ver, tem delas por opção e tem delas porque é necessidade, né? Vai morar fora e tal. Mas eu acredito muito que é união, a gente tá junto. Tá junto, né? Muitas vezes a gente tá separado, um numa cidade, outro no outro, mas tem as oportunidades de ligar, de fazer uma videochamada. De fazer uma viagem, de vir visitar, Exatamente. não é verdade? De se reunir no Natal.
É verdade. Mas, assim, a família é uma coisa muito importante e, eu prezo muito e eu falo muito para os meus alunos, né? A gente tem um juramento, né? Que se diz assim, eu me comprometo a respeitar mestres, professores e colegas. Sim. Quando a gente fala mestre dentro do Kung Fu, a gente fala de pai e mãe, assim, pais. Então, esse respeito, e aí por trás, antes, a gente tem que é reverenciar nossos ancestrais. Ou seja, a gente dá valor aos nossos avós, aos nossos antepassados, Sim, bisavô, porque por entendeu? causa deles é que a gente está aqui, né? Exatamente, por causa deles que a gente está aqui. Por É isso que é tão verdade. importante a gente ter essa figura de família. E às vezes a gente não lembra nem do nome, né? Dos nossos antepassados, da nossa árvore genealógica, não é Isso. verdade? Às vezes a gente E não é procura nem importante, saber. né? Não procura nem saber. Antes de a gente entrar um pouco no Kung Fu, que é a sua especialidade como professor, né? Como é que você se considera no Kung Fu? Como é que eu posso chamar? Professor Professor? mesmo. É, Professor. Mas em termos de... Existe uma graduação? Aí é o existe. quê? Mestre? Eu não entendo muito. No Kung Fu a gente chama de hierarquia, certo? Hierarquia, né? A gente tem uma hierarquia, certo? Quando você entra no Kung Fu, você se torna aluno, certo? Sim. Quando você chega a um certo nível, você opta, não é obrigatório, né? Mas você pode se tornar instrutor, certo? Aí você faz cursos, entendeu? Para se tornar instrutor. Instrutor, né? Depois ele vem como professor. Tem, vamos dizer, cargos, né? Dentro da academia. Você se torna professor. Depois de professor, você se torna Sifu, que traduzindo seria jovem mestre, Sim. entendeu? Ou pai, né? Tem algumas traduções que traduzem como pai. Depois do Sifu, aí ele vem mestre, e depois de mestre ele vem grão-mestre, certo? Aí para mulher, grão-mestre, e para homem, Grão-mestre, grão-mestre. Isso. Aí são esses os termos que a gente utiliza dentro do Kung Fu. É uma espécie de graduação. Não, existe a graduação, que seria por Por faixa. faixa, né? Certo? Você é faixa Eu sou faixa preta. preta. Isso. Sou professor faixa preta. Me lembrei agora, a gente morrer de medo de faixa preta, porque assistia muito aquele filme de Bruce Lee. Aí achava que é daquele jeito, pessoal. Via a violência. A violência, né? A gente vê muita violência. E não é isso, é uma filosofia. Então, vamos destrinchar um pouco aqui o que é o Kung Fu, para quem não conhece. Para quem assistiu muito filme no Pax. A origem, ele é originado de onde? É da China, né? Você Isso, falou? é uma arte marcial chinesa. Chinesa. Certo? Que se desenvolveu no mundo inteiro, hoje em dia, né? O mundo inteiro treina o Kung Fu. E boa parte dessa divulgação, né? Foi pelo ator Bruce Lee, certo? Um grande mestre de Kung Fu que difundiu essa arte na América, né? Trouxe para as telas de cinema. Trouxe para as telas de cinema, foi reconhecido, né? Como um grande mestre que ajudou a difundir, né? O Kung Fu. Quem já viu o filme dele, né? Vê que ele lutou contra os próprios chineses para poder ensinar o Kung Fu para estrangeiros, entendeu? Que na época o Kung Fu só poderia ser ensinado a chineses. A chineses, né? Tem era Brodok, eu não esqueço, um ator que era americano que lutava muito com ele. Tem. Braddock é o nome do personagem. Eu não sei o nome do ele também fugiu da mente, da mente, mas não era o Braddock? Era que era um ocidental que lutava, treinou com ele Kung Fu, né? Então não chegou assim a ser discípulo, né? Mas eu já sei, chegou a mas treinar já chegou a treinar com ele. E fazer filmes com ele também, né? A gente quando fala de Kung Chuck Fu, Norris. Chuck Norris, é mesmo. É esse mesmo. Qual a filosofia do Kung Fu, assim, falar sobre a filosofia do Kung Fu? Você tem como explicar um pouco sobre isso? Vou falar um pouquinho assim que eu acho bem interessante, porque às vezes assim, coloque seu filho no Kung Fu, aí a pessoa diz assim, ele vai apanhar, entendeu? Sim. As pessoas acham que quando você entra no Kung Fu, você vai se tornar violento, entendeu? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma, tem muitos pais que têm esse certo preconceito, entendeu? Meu filho já é agitado demais, se ele entrar no Kung Fu vai ficar violento. Não é. Pelo contrário, a gente tem uma filosofia e eu acho que é muito bonita essa filosofia, certo?
Então, assim, tem alguns princípios e toda aula a gente lembra aos nossos alunos que eles têm que fazer um juramento, certo? Que é o quê? Sim. Treinar o corpo e espírito para a paz, certo? Ele Para a tá... paz. O Isso. objetivo é a O paz. que é treinar o corpo e espírito para a paz, certo? Você está ali treinando, fazendo exercícios onde vai fortalecer seu corpo e aprendendo golpes onde vai se proteger, mas também machucar outras pessoas. E ele tem que ter esse entendimento que o que ele está treinando não é para machucar pessoas, é para autodefesa, Autodefesa. que isso é importante. Eu digo assim, você está treinando. E se alguém vier bater em você, você pode se defender. Isso aí não é violência. Se defender, imobilizar, né? É verdade. Isso. Sem Isso, violência. exatamente. E às vezes a própria defesa seria o quê? Correr. Sair da cena. Evitar o combate. Muitas vezes evitar o combate. É verdade. Então, treinar o corpo e o espírito para a paz. Às vezes, se a gente treinar a nossa mente, se a gente for inteligente o suficiente para se livrar de uma luta conversando, entendeu? É importante também. Entendeu? Aí a gente vem respeitar, entendeu? A gente cultiva muito o respeito dentro da academia. Então, os alunos, desde o primeiro dia de treino, ele é incentivado a respeitar. A respeitar uns aos outros. Isso. Não tem esse negócio de um tá falando mal do outro, esse negócio que muitas vezes acontece em algumas escolas, de bullying, essas coisas. Nada. Não, lá não Não é pode brincadeira. Lá não O pode tempo lá é coisa séria. Isso. É para aprender. Então, assim, para ele entrar dentro da sala de aula, ele tem que pedir. Para ele pegar um equipamento ele tem que pedir autorização, entendeu? Trabalhar então, da educação, né? Existem regras que ele tem que cumprir, entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa, a gente incentiva a ser verdadeiro. A gente diz, você tem que ser verdadeiro, entendeu? Não importa a situação, você tem que ser verdadeiro, certo? Sim. A persistir no aperfeiçoamento físico, mental, espiritual, que hoje em dia está muito fácil desistir das coisas. Hoje em dia, se a gente vê as pessoas começando e saindo, hoje em dia a pessoa paga um ano de academia E não vai um mês, é verdade. Entendeu? Então, persistir é muito importante, certo? Galgar um a um dos degraus do conhecimento também é muito importante, porque às vezes as pessoas começam uma coisa e já quer aprender outra e não passa pelo processo. Dentro do Kung Fu, existem diversas técnicas que ele vai ter que aprender, aprimorar para depois evoluir, para depois pegar uma técnica mais difícil, entendeu? Então, esse galgar um a um dos degraus do conhecimento seria isso, entendeu? Ter paciência. Hoje em dia a gente tem muitos alunos ansiosos demais, né? Querendo tudo a tempo e a hora. Não se atropela o processo, não. né? Não. É tudo tem que passar pelo processo, tem que aprender mesmo. Certo? Né? Não adianta só decorar, tem que aprender, tem que enraizar aquela técnica. Então, isso vai refletir lá na frente. Seria o quê? Numa faculdade, entendeu? Sim, num relacionamento. Porque trabalha a mente, né? Corpo, exatamente. Mente. E esses princípios aí refletem no seu dia a dia depois, entendeu? Então, é bem interessante a gente rever tudo isso, entendeu? Você havia falado, a gente estava falando nos bastidores, que o Kung Fu, ele imita o movimento dos animais, né? Isso. Tanto que sua academia é águia... águia... Garra de águia. Garra de águia, isso. Né? Garra de águia. O nosso estilo de Kung Fu, se chama garra de águia. Garra de águia. Não pode bater não, porque se bater o microfone é bem sensível. Eu bati aqui, deve ter dado um estralo. Desculpa aí, telespectador. O Kung Fu, ele trabalha com técnicas, muitas delas, não são todas, mas muitas delas imitando movimentos de animais. Por exemplo, tem estilo do macaco, tem estilo da garça, estilo do louva-a-Deus, estilo do tigre, da serpente. Então, assim, existem diversos estilos que são inspirados nos animais. O nosso é o estilo garra de águia. Então, todo o treinamento ele é desenvolvido e fortalecer ponta de dedo, que é para quê? Para fazer agarrar o braço do adversário e causar dor, causar dano. Sim, como simulando uma garra. Como se fosse a águia pegando uma presa, entendeu? Então, existem pontos no corpo onde vai causar mais dor, entendeu?
Então, o próprio estilo, ele vai trabalhar como se fosse uma águia atacando uma presa. Então, mas existe outros estilos também que não são baseados assim em águia, entendeu? Por exemplo, o boxe do bêbado. Tem um estilo que o lutador, ele vai lutar como se ele tivesse bêbado, Para confundir o para adversário? confundir o adversário, entendeu? É bem interessante. Sim. É um estilo assim muito Eu pensei que, ousado, eu assim, pensei né? que essa ousadia fosse comédia, mas não existe realmente Existe isso, né? realmente o estilo do Porque eu já bêbado. vi alguém entrar dentro do ringue e ficar lá, sabe, rodando, tanto que o cara é um adversário bem forte, mas no final se torna fraco porque se sente confundido Isso. pelo o outro atleta que está lá para lutar com ele. Os filmes retrataram muito isso, né? Os filmes é bom porque divulga muito a arte marcial. Por outro lado, tem aquela questão de comédia, né? A pessoa acha que aquilo dali é só uma dancinha, entendeu? É uma Sim, brincadeira, entendeu? Então, os filmes foi muito bacana, mas assim, é filme, entendeu? Então é é ficção, né? ficção, tem que entender isso. Na vida real é diferente o treino, entendeu? Sim. Na vida real o Kung Fu é voltado para o combate, voltado para a luta, para a defesa pessoal. O Kung Fu Panda, né? Ele retrata muito bem, né, essa questão dos animais, né? Das Isso, diferenciações dos animais, né? dos animais e de algumas filosofias, né? Se E você algumas for ver filosofias, é a verdade. filosofia do filme é bem interessante. Ele busca assim muita coisa assim de superação, entendeu? De honestidade. É bem interessante o filme, bem bacana. Da pessoa não desistir, né? Porque O, o próprio Kung Fu Panda, o Panda, ele não se encaixava dentro no do perfil, perfil isso. de lutador, né? Mas ali ele conseguiu. Tanto que os outros os outros guerreiros, né, do templo lá não ficaram felizes, né, com a entrada dele. Foi que o mestre viu, né? E depois ele se transformou no dragão guerreiro, né? Então a ideia seria essa, assim, não importa qual o seu grau de dificuldade, entendeu? Se você persistir, você vai conseguir, entendeu? Então a ideia seria essa. Eu tenho vários tipos de dificuldade, coordenação motora, estou obeso, não importa. Se você persistir, você vai conseguir. Desde o Kung Fu a gente encoraja isso. Como é que o Kung Fu pode ser aplicado na vida cotidiana, assim, no dia a dia? Quando eu falo ser aplicado, aquilo que você aprende lá, né? Não a questão como você falou, de autodefesa, mas também na questão da mente, do equilíbrio, Pronto, da filosofia de vida. Como se pode ser aplicado no dia a o dia? Kung Fu ele vai trazer tanto foco, certo? Você vai ter Sim. mais foco. Uma coisa que eu acho bacana é você ter mais confiança, a autoestima. Quando você começa a treinar, uma das coisas que mais aumenta em você é sua autoestima. Você vai melhorar seu corpo, então sua autoestima vai melhorar. Você vai melhorar sua mente, sua autoestima também vai melhorar, certo? Então você vai ter mais confiança em fazer as coisas. Você começa a ter uma defesa pessoal, então você vai ter mais confiança. Você vai ter menos medo, entendeu? Não dizendo que o medo não é importante em alguns aspectos, mas você vai ter menos medo. Então, o Kung Fu ele vai trazer mais confiança, vai aumentar a sua autoestima, vai aumentar seus reflexos, você vai pensar mais rápido, entendeu? Então, isso é muito bacana para o dia a dia. Para o dia a dia, para a sua vida cotidiano, Isso. isso é trabalhado. Os iniciantes, quando eles chegam lá, como é assim, o primeiro contato dele com o Kung Fu? Porque eles vão para lá, a maioria nunca tiveram nem contato, não conhece nem a filosofia do Kung Fu. Como é que vocês recebem esses iniciantes? Pronto, a gente faz uma conversa com eles, entendeu? Explica como é que inicia uma aula, como é que é o cumprimento, como é que você entra na sala, certo? As permissões que você tem que ter, entendeu? Por exemplo, você entrar na aula, você pede permissão para entrar. É, a, a, a gente já tem uma equipe hoje que nos auxilia, uma pessoa vai ficar do lado dele lá ajudando nas técnicas, entendeu? Inicialmente são técnicas simples, entendeu? Que aos poucos ele vai aumentando o grau de dificuldade das técnicas. Mas em geral seria isso, é uma aula mais tranquila,
certo? É uma aula onde você não vai exigir tanto o corpo e gradativamente é que a gente vai aumentando a intensidade e força do treino, entendeu? Então, é bem tranquilo as primeiras aulas. Aí são separados, assim, por níveis, assim, quem está mais avançado? Ou tem várias turmas? E, assim, tem várias turmas, porém, todo mundo treina junto. Por exemplo, Junto, né? os Sim. graduados com quem está entrando agora, entendeu? Então, a turma é mista. O aquecimento é igual para todos, Ah, por falar do entendeu? aquecimento, né? Aquecimento, alongamento, certo? A parte física. E aí, na técnica, é que a gente tem a separação. Aí, uma turma mais graduada vai para um lado, outra turma vai para o outro. E a gente vai passando as técnicas específicas para cada grupo, entendeu? Mas tudo acontece em uma aula só. Gildo, como é que você lida com a ansiedade desses alunos de querer mudar de faixa? Porque muitos ficam ansiosos, né? Quando é que eu vou mudar de faixa? O que é que eu faço? Como é que você lida com isso? E É, como é que se muda de faixa? como é que se diz? É ter paciência, É, né? E como certo? se muda de faixa? E você explicar ao aluno que é importante ele ter paciência também, entendeu? Então, por exemplo, no Kung Fu existe uma graduação e cada faixa existe uma matéria que você vai aprender. Ou seja, tem uma grade curricular, né? Então, Sim. cada matéria, ou cada faixa vai ter X de matéria. E aí ele vai aprender aquelas matérias. Vou dar um exemplo. Ele vai aprender 8 chutes, vai aprender 12 socos, vai aprender um kati, que são sequências de movimento. Ele vai aprender na branca isso. Ele vai aprender básicos de bastão, que são movimentos com bastão, para ele aprender algumas habilidades, entendeu? São alguns treinamentos básicos que a gente passa, que é para preparar ele para movimentos mais difíceis lá na frente. Então, aprendeu tudo isso, vou dar um exemplo, são 15 itens na matéria. Ele aprendeu os 15 itens, está pronto ali, aí a gente recomenda ele para exame. Fez o exame, passou de faixa, aí ele vai começar a aprender novas matérias. Aprendeu, Sim. e é assim vai, em todas as faixas, cada faixa vai ter matérias diferentes para ele aprender. Para na faixa preta, Gildo? Ou ainda Não, existem outros aí existe os graus, os graus? entendeu? Dentro da faixa preta existem alguns graus. Isso, aí fica a sua faixa preta e a cada grau vai aumentando uma Sim. listazinha amarela na sua faixa preta, entendeu? Como é que se desenvolve essa flexibilidade? Porque quando fala de flexibilidade, a gente lembra logo de Van Damme, né? Que eu acho que no cinema não teve ninguém mais flexível do que Van Damme, que fazia aquelas aberturas, né? Como é que faz para se desenvolver isso? É treino, é você treinar, Levantar a perna alta. isso, é você treinar, certo? Respeitando o seu corpo, que às vezes assim, eu quero abrir escala, aí vou lá e machuco demais o meu músculo, certo? Não, é você treinar, de preferência respeitando, dando um tempo de descanso também para o músculo e persistir, certo? Porque às vezes a pessoa passa uma semana treinando lá, não consegui, aí para. Não, muitas vezes é anos de treino. Por exemplo, quem começa a treinar criança vai ter uma facilidade maior, né? Que as juntas, a É, sim. musculatura ainda está muito molinha ali. Então ele consegue desenvolver mais rápido e cresce treinando. Quem é adulto, não consigo que eu sou adulto, consegue. É só ter persistência. É um processo mais lento, mas É, não é impossível. persistir no aperfeiçoamento, entendeu? Então é todo dia ir lá e treinar um pouquinho. Nem que seja assim, melhorar 1% por dia, entendeu? Em 100 dias a gente tá quanto? 100%. Existe um melhor horário para se treinar? Rapaz, eu costumo dizer assim, o melhor horário é aquele que você tem disponível, né? Então, às vezes a pessoa diz, de manhã é bom para treinar, tá mais descansado, dormiu a noite inteira. Mas às vezes a pessoa não tem como, né? Mas o melhor horário mesmo é aquele que você pode. Porque às vezes a gente diz um horário, o melhor horário é de manhã, o melhor horário é à tarde. Aí a pessoa se limita a treinar. Não vou treinar de noite porque o melhor horário seria de manhã. Não. A que tempo você tem disponível. Hoje em dia seria até negligência minha eu estar falando o horário porque a correria está tão grande, né? Das É pessoas. que as pessoas têm que se adaptar Isso. aos horários, não é verdade? Tanto Tem gente que só tem de meio dia para treinar, para então vamos treinar. treinar. É Tem gente. interessante hoje as academias,
Elas são abertas direto. Tem gente que treina na hora do almoço, assim, antes do almoço. Outros treinam final de tarde, outros mais tarde ainda, né? Exatamente. O importante é treinar. Isso. Teve um período que eu queria treinar CrossFit. E eu só tinha de meio-dia para treinar. Aí as pessoas diziam, você é Sim, doido, treinar no meio-dia e tal, não sei o quê. Mas era o horário que eu tinha que para treinar. tinha, né? O importante é treinar, O né? importante é treinar. Quanto tempo dura um treino, uma aula? Existe um tempo determinado, assim? Nossas aulas duram 1 hora de Uma treino. hora de treino, né? Isso. Sim. E é dividido assim, mais ou menos 15 minutos de aquecimento, Esses 15 minutos de entendeu? aquecimento, Mais 15 minutos de física é importante. e 30 minutos de técnica. Por que é tão importante, né, esse aquecimento, né? É, E ele é bem porque puxado assim, que ele pega pesado mesmo, né? Assim, isso, porque assim, é uma preparação. O aquecimento vai te preparar para as técnicas, entendeu? sim. Então vai liberar seus músculos, vai alongar, entendeu? Então tudo isso vai se preparar, vamos dizer assim, se preparar para o pior, que seria a técnica. Então vai O pior acordar no o bom músculo. sentido, né? É, O o pior pior no no bom bom sentido. sentido. Porque o aquecimento, ele vai destravar, né? Como se diz aqui no Nordeste, as juntas, né? É, Porque não adianta você levantar uma perna bem alta se você não está aquecido. Você pode sofrer uma lesão, é isso? pode, muitas vezes Quer dizer acontece mesmo. que o objetivo do aquecimento É, é para evitar as lesões, acordar o vamos corpo, falar isso, acordar o músculo, né? acordar o É músculo, dizer, ei, sim. prepara aí que você vai trabalhar agora. Gildo, enquanto você toma uma água aí, eu quero só agradecer aqui aos nossos colaboradores. Eu quero agradecer aqui a Bareta Imóveis, Fernando Ótica, Toda Tinta e MJS Centro Clínico Imagem Med. Voltando aqui, Gildo, ainda dentro do Kung Fu. Você já teve alguma lesão? Você já superou alguma lesão? Não, graças a Deus, assim, dentro do Kung Fu, as lesões, assim, foi sempre pequena, Pequenas, né? entendeu? Sim. Por exemplo, eu já machuquei joelho, já distendi algum músculo, mas a maioria delas foi pequena, assim, não tive lesão grave, não, graças a Deus. Já avisaram ali que está quase chegando no final aqui. É o nosso ponto ali. Juninho, obrigado, Juninho, aí. Sim, quer dizer que você nunca teve uma lesão grave, né? Porque Não, eu já tive de entrevistar aqui alguns jogadores de futebol, mas é um esporte totalmente diferente, né? As pessoas se chocam, caem, tudo. Aí muitos passam lesionados de joelho e tudo. Então, o Kung Fu, ele tem menos lesões, né? eu acredito que sim, Que tem certo? menos Porque, lesões, né? por exemplo, nossos treinos a gente acontece com equipamentos que vai proteger, entendeu? Não estou dizendo assim que não vai existir, existe sim, entendeu? Que lá acontece você machucar, porque é um esporte de contato, entendeu? Por exemplo, quando eu lutava profissional, né? Já participei de vários campeonatos de luta lá em São Paulo, a gente se machucava assim, mas não tão grave assim, apesar de uma cirurgia, apesar Sim, de passar sim. muito tempo parado, entendeu? Às vezes pode dar um problema no ligamento, né? Numa É, abertura. Mas tudo que não é de natureza muito grave, né? isso. Para mim não, Diferente. mas Mas pode acontecer, pode né? acontecer sim. Dependendo também da intensidade do treino, Isso, né? Do exatamente. ritmo do treino. Então, É, não é uma coisa que a gente pode dizer que, não, eu não, porque eu não tive, outras pessoas não possam ter, né? Porque exatamente. cada corpo é um corpo, né? Cada Isso. organismo é diferente, Mas a né? gente sempre busca, dentro das nossas aulas, evitar o máximo de lesão, né? A gente orienta os nossos alunos a isso, a evitar a lesão. Por isso que a gente diminui tanto esse índice de lesão dentro dos nossos treinos, entendeu? Apesar de aqui e acolá acontecer, né? Mas a gente evita, a gente sempre orientando, ó, tem que ter cuidado. Tem que respeitar também o coleguinha, né? Porque é um esporte de contato, De entendeu? Se contato, você né? fizer de qualquer jeito, na doida ali, você vai machucar. Sim. Entendeu? Existe um processo, né? Para o aluno chegar na parte de luta, né? O contato um contra o outro, ele tem que passar por um período de aprendizagem. Sim. Não De é controle, né? isso, aprender a controlar o Aham. soco. Então, até ele aprender isso aí, ele não vai estar fazendo contato com outra pessoa. Entendeu? Existe um processo de aprendizagem até ele chegar naquele nível, entendeu? De lutar um contra o outro dentro da academia.
Gildo, você teve a oportunidade de sair das quatro paredes e ir para a via pública, ou seja, ali para o corredor cultural, mostrar, né, a Já. academia, mostrar a sua arte. Nos fale um pouco como foi essa experiência de sair lá de dentro da academia e ir para o público, porque é um público muito grande, né, ali do Viva Rio Branco. A gente já fez diversos treinos lá, certo? A gente parou de um tempo desse para cá, mas a gente fazia muitas aulas ali na Viva Rio Branco e era muito bom, porque atraiu o olhar do público. A gente divulgava a nossa escola treinando, entendeu? Então, eu acho assim que é bem interessante, porque você leva os seus alunos, isso até mentalmente é bom, porque muitos têm vergonha, entendeu? Sim. Tem muitos que inicialmente têm vergonha, depois vai perdendo a vergonha e Já treinando, trabalha isso também na já mente. trabalha, entendeu? A questão da pessoa perder Isso. o medo de O estar em medo, público, né? de se expor, né? De se Aquele medo de expor, se né? expor, né? Eu acho bem Como interessante. foi a receptividade lá das pessoas? As pessoas receberam bem, chamou atenção, Chama, tiraram foto, chama. tudo, Não, participaram as pessoas. tem pessoas que pedem para participar, tem pessoas que eu vejo assim que ficam olhando, entendeu? E o Kung Fu ele é muito bonito. Os Os movimentos movimentos são são bem muito bonitos, sincronizados, entendeu? Então, bonitos, quando né? a gente faz a apresentação com espadas, entendeu? Com Sim. bastão, com no Tem umas, chapa, umas apresentações. tem. E é bem bacana, é bem bonito de se ver. No Parque Municipal, você também... No Parque Municipal, a gente tem um projeto lá, que é todo sábado, de 7h30 da manhã, que é o Tai Chi. E esse projeto é aberto ao público, certo? Não paga nada, para a gente justamente difundir o Tai Chi aqui na nossa cidade. Então, tá em recesso, né, de final de ano, volta agora em fevereiro, e aí já fica o convite aí para quem quiser participar. Rapidamente, já que a gente está chegando ao final, você é empreendedor também, trabalha no ramo de sorveteria, né? Isso. Aí você... quando foi que você começou? O ano passado. O ano passado, Isso. né? A parte de sorveteria foi depois das eleições do ano passado, Sim. entendeu? A gente assumiu a sorveteria, mas antes disso eu já era representante de vendas aqui da Pardal Sorvetes. Para dar sorvete. Isso. Aí a gente faz toda a representação de vendas aqui na cidade. E além disso, a sorveteria agora, né? Como é o nome da sorveteria? Mix Sorvete. Mix Sorvete, que fica E próximo fica vizinha ao TRE. ao TRE ali no Isso, Abolição, no né? Abolição Abolição 2, 2, né? Isso. Já foi fotógrafo, teve a época da pandemia, que você já falou pra gente, E- né? Que foi difícil e tudo. Então, agora, já que a gente está chegando ao nosso final, acabou. Você pode olhar para aquela câmera ali e fazer alguns agradecimentos, mandar alguns abraços, alô. Pode ficar à vontade aí, agradecer, falar com os nossos telespectadores, aquelas pessoas que vão estar nos vendo, não só pelas TV, pela Telecab, né, pela Brisanet, pela nossa TV, pela TCM, mas também pelo YouTube, né? Pode ficar à vontade. Bom, na verdade, convidar todos para estar conhecendo a nossa academia, que fica à vontade para fazer uma aula experimental. Quero agradecer a minha mãe, a minha esposa, por todo o apoio e agradecer a todos que estão assistindo aí, dando audiência ao nosso trabalho, né? Muito bom. Gildo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, você terá um tempinho dentro dessa correria para vir bater um papo com a gente aqui. Passa rapidinho. Sabemos que a sua história de vida tem muito mais coisas, mas a gente conseguiu mesclar um pouco aqui da sua Sim. história de vida, que é muito inspiradora. A questão do Kung Fu, muitas coisas aqui eu aprendi com relação a cuidar da mente, do foco, do equilíbrio. Essas coisas são importantíssimas, né, para a gente estar usando na nossa vida cotidiana, da questão da preocupação, daquilo que está fora do nosso alcance, também deve ficar fora da nossa mente, né? Já e vida que segue, bola para frente. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui Milton, eu que no agradeço. ProsaCast História de Vida. Eu que agradeço aí, tá tendo essa oportunidade de contar um pouquinho, né, do nosso trabalho, de divulgar, né, de uma forma de divulgar o nosso Kung Fu aqui na cidade. Que bom, Gil. Parabéns, viu? Obrigado. Por você ter tido essa iniciativa. Lembrando que você aprendeu em São Paulo e trouxe essa técnica para cá, para Mossoró, né? Isso.
Isso é bom, você compartilhar isso aqui conosco. E o nosso ProsaCast de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado. Valeu!